Olá, porquê é que os pijamas têm bolsos? Como é que a placa proibido pisar a relva foi ali colocada? O homem pisou mesmo a lua? As grandes questões. As coisas lá no quarto estão assim palmurchinhas. A vizinha vai em camisa de dormir a recolher o pau? Tenha toda a ajuda que precisa. Sejam bem-vindos à reunião de família. Ora viva, caríssimos amigos! Está tudo bem. Será que já estamos no ar para mais um magnífico episódio? Eu acho que neste momento estamos congelados, Tiago. Descongelamos agora, Olha, precisamente agora. Estás a ver? Fomos como aquele gajo da Walt Disney. O Walt Disney. Reza a lenda que ele está congelado. Não sei se sabias disso. Não sabia. Então é uma pessoa que acredita na criopreservação, congelou o seu próprio corpo, na esperança de um dia mais tarde ser descongelado e voltar à vida. Ele é um mega gelado, a criançada junta-se à volta dele e dá-lhe uma lambidela de vez em quando. Se calhar, opa, crianças a dar lamidelas em mortos congelados, se calhar não é um início auspicioso, mas também serve. E nós temos aqui connosco uma pessoa que eu acho que é bem-humorada o suficiente para ter a capacidade de encaixe para este tipo de humor. Claro, tem tudo, sim. Eu acho que o Disney era bem congelado. Se puderem recuperar, é daqueles que merecem ser recuperados. Eu espero é que nunca venham a congelar o Bolsonaro ou o Trump, ou aquele gajo de Turquia ou da Hungria. Esses não os queremos congelados, não. Ou um rapaz aqui de Algueirão, que eu agora nunca me lembro o nome dele, nem do partido dele. O rapazito aqui do Algueirão, espero que não congelem esses gajos. Ou seja, começa por B, o nome dessa pessoa? O apelido? Não, começa por P, Parvo. Ok. Eu depois disse por P, depois disse Parvo, que era para não arranjarem outras palavras, que agora há uma coisa que é maneira que é Parvo. Deixem-me só fazer aqui uma nota, porque nós começamos de imediato a interagir com o nosso convidado, mas é importante apresentar para quem nos está a ouvir e quem não nos está a ver. A voz lindíssima, aliás, que ouviram, é a voz de um camaleão, um verdadeiro camaleão. Um camaleão com uma cabecinha. E eu é o Maria Cala-te. É o Maria Fala. Neste caso é uma cabecinha pensadora que temos aqui connosco, Guilherme Leite. Guilherme, continua a rever-se nesta descrição de cabecinha pensadora? Fui eu que inventei a descrição, portanto tenho que me rever. Aliás, eu acho que isto é uma história, não é? Era preciso Vamos ouvir, Guilherme. Estamos aqui para isso. Um chavão. E as pessoas têm a mania, eu sou saloio, mas eu tenho casa no Alentejo e gosto muito do Alentejo. E as pessoas têm a mania têm alguma forma de se dirigir aos alentejanos de forma depreciativa, etc. E eu achei que essa frase era dita por um alentejano, não é? Achei que era preciso arranjar uma frase que dissesse precisamente o contrário, porque aquilo que eu sei das pessoas com quem eu me dou no Alentejo e de amigos que tenho, é que são normalmente pessoas que pensam muito. Têm um sentido de humor que é o mais refinado que eu conheço, é o humor dos próprios alentejanos. É tão refinado que as melhores pessoas que contam anedotas de alentejanos são os alentejanos. E isto é ter um humor refinado, conseguir agarrar no humor e retratar-se no próprio humor. Isto é de pessoas inteligentes, com uma cultura muito especial, etc. E por isso é que eu achei que ficava bem arranjar um chavão positivo, e andei a pensar, e às tantas saiu isso. E é uma lufada de ar fresco. Às vezes nós gravamos este podcast, só eu e Tiago, às vezes. E então é uma lufada de ar fresco a ver uma cabeça pensadora. Haja pelo menos uma entre nós, não é? Hoje temos. Mesmo que não pense bem, é preciso que pense. Não é? Exatamente. Isso depois logo se vai ver e tal, porque a maioria das pessoas
infelizmente, na minha opinião, andam a recusar-se a pensar. É como o McDonald's, ou como o fato. Portanto, compra-se tudo já feito, incluindo o pensamento. O pensamento já fabricado, de certa forma. Eu acho que tem um bocado... Há pessoas que não vão gostar de ouvir, mas tem um bocado a ver com a moda, não é? Tem um bocado a ver com a moda. Agora, eu vejo da televisão e digo, mas estes gajos mudaram todos de óculos agora? Ficaram todos de óculos redondos. Porquê? Pensaram todos que gostavam mais de óculos redondos? Alguém pensou por eles. Eu vou-vos dizer que... por eles, não foram eles. Eu folgo o dia que voltem as calças à boca de sino, que eu ainda tenho lá 5 ou 6 em casa. Eu também tive. Aquilo, sei lá, era que há 20 anos atrás, será? Não, foi tinha eu 20 anos. Elas depois voltaram. Voltaram. Eu tinha 20 anos, tenho 67. Portanto, foi há 47 anos ou mais. Tinha 18 anos, já, quando era assim umas coisas enormes e tal. E depois voltou. Quando aquilo voltou, eu já não voltei. Porque as pessoas vão evoluindo, não é? Mas há tempo voltou. E aquela roda continua a rodar e que está em baixo e depois vem em cima, e cada vez que vai abaixo e em cima, há uma data de gajos que ficam ricos. E há uma data de gente que vai atrás de uma moda, de uma coisa de alguém que pensou pelas pessoas. Eu, por exemplo, espero que essa moda não volte, não é? Porque eu ainda tenho as calças, o que eu também tenho mais 40 quilos. Há mais 30% de Guilherme Leite. Não dava para eu as voltar a usar. Há mais Guilherme para dar às pessoas? Isso eu acho que são boas notícias. Se fosse só aquilo, havia. Não é, Guilherme? Isto são boas notícias, são más. Vocês acha que são más? Para mim são. Para si, talvez. Vocês sabem que eu ainda hoje... Eu lá em casa por vezes vejo o Preço Certo em Euros, um bom programa do Fernando Mendes. Não é a mesma coisa. Mas ainda hoje vou lá bater à televisão a pensar que a imagem está variada, porque às vezes as imagens avariam e encolhem. Isso, exatamente. Encolheu a televisão. Não teve sorte, ele emagreceu, acho que foi operado. O Fernando Mendes emagreceu imenso. E nós habituámos-nos àquela imagem. Eu engordei. Pois. Acontece? Com um balão gástrico que me puseram. Toda a gente fica mais magra, eu fiquei mais gordo. Mas isso é verdade. É verdade, a sério? É verdade, não aconselho ninguém a fazer aquilo. Eu fiquei mais gordo. Mas você colocou um balão gástrico? Não sabia. Coloquei. E aquilo é para estar 6 meses. E ao fim de 6 meses tiram-no. E era suposto em 6 meses perder para aí 20 quilos. Eu em 6 meses não perdi nada. E depois até me esqueci que tinha um balão dentro do estômago. E depois, passado para aí um mês, além dos 6, telefonaram-me a dizer: o senhor não vai tirar isso pode arrebentar e tal. E eu, enquanto vai e não vai, não sei porquê, perdi 5 quilos. E disse: isto está a resultado, deixa eu estar mais tempo. Não pode, eu arrebento. Fui e tirei-o. E depois, passado um mês ou 2, tinha mais 10 quilos. Portanto, a conclusão é que eu fiquei com mais 5 quilos e menos 2.500 euros. Caramba! Aposto que ainda hoje está no LX à venda. O balão, exatamente, é um objeto de culto neste momento, o balão do Guilherme Leite. Exatamente. Há de estar aí no eBay ou no OLX. Ainda por cima, agora, como o dinheiro é eletrónico, nem sequer diminuiu o peso. Se fossem euros, eu ainda diminuía 10 quilos com que eu ficava a mente. Mas não, é dinheiro digital. É o Bitcoin, Guilherme. Guilherme, já percebemos desde logo nesta primeira introdução que o Guilherme é uma pessoa capaz de rir de si próprio, que aceita bem a evolução, o envelhecimento, se calhar. Aliás, num dos seus programas mais conhecidos, Os Malucos do Riso, havia uma personagem que o Guilherme fazia, na tropa, especificamente, em que era uma pessoa, vamos dizer, avolumada. Exatamente. Sempre lidou bem com isso. Como é que é a sua imagem? Era para eu me sentir um gordo a sério. Porque eu assim olhava para aquilo e dizia: eu estou magro, pá, olha para ali. Para chegar àquilo ainda tinha que passar muito. Por comparação era isso, Guilherme. Era. Mas falaste... Desculpa. Aquilo era desagradável, aquilo, atenção. Porque eu andava
nós gravávamos de forma industrial, portanto, gravávamos os sketches para uma série toda, uma temporada. Montava-se um decor e gravávamos todos, porque é uma forma de industrializar e de rentabilizar. De maneira que a gente demorava um dia a gravar os sketches todos. E eu andava um dia com aquele fato vestido. E depois, isso devia ser uma tortura, Guilherme. Ficava com a coluna, no outro dia parecia que tinha levado um ensaio de pancadaria e normalmente no outro dia não gravava, ficava meio deitado e tal. Aquilo não fazia bem à saúde. Há pessoal que diz que os atores não têm trabalho pesado, estás a ver? Então não tem. Não, ficava derreado. Eu para chegar a casa depois a conduzir aquilo já não era. Era tremado, mas enquanto andávamos a gravar divertia-me. Depois de tirar aquilo é que apareciam as dores. Mas aquilo incomodava um bocado. Era o único, também não me recordo de outro. Olha, mas tu falaste no Guilherme nos Malucos do Riso, mas eu lembro-me também do Guilherme nos Apanhados, lembras-te disso, Tiago? Lembro-me perfeitamente. Aliás, eu lembro-me que no episódio de um podcast, o Guilherme conta uma história muito curiosa sobre uma professora de Alcácer do Sal. Exatamente. E uma vez que às vezes estávamos aqui a falar de que os atores nem sempre têm uma vida fácil, esta é uma situação em que se calhar o Guilherme se esteve perante um dilema, se deveria ou não utilizar aquele material. O Guilherme, se calhar, se não se importar, gostaria de ouvir essa história da sua parte. O que é que aconteceu? Eu não tive dúvida que não usava o material. E para que ninguém fosse discutir o assunto, eu dirigia a equipa, portanto eu podia fazer como quisesse, eu dirigia a equipa. Mas depois eu não editava, havia um editor, e para que ninguém em edição começasse a discutir e voltasse atrás, eu quando entrei na carrinha disse ao operador de câmara, que eu ainda era a cassete, não é que se gravava, anda para trás e apaga tudo, que é para não haver dúvida nenhuma que o material não era usado, embora a senhora tenha assinado uma declaração a autorizar. Autorizava. Ou seja, era um apanhado no qual, de certa forma, era uma professora, acabava por denegrir indiretamente a sua imagem, pela sua ingenuidade, talvez. Eu pus-me na pele, se eu andasse na escola e acontecesse aquilo, no tempo em que eu andei na escola, se acontecesse aquilo a um professor meu, o homem estava lixado, tinha alcunhas, punhamos ainda por cima, e aquilo foi, a senhora comprou, caiu na esparrela de pensar que aquilo era verdade e de fazer uma assinatura com uma empresa de gás que mandava vir o gás por antena parabólica diretamente à Argélia. Portanto, e a senhora, em vez de comprar uma antena, disse, não, mas eu tenho a minha casa e depois tenho um monte e tal. Então comprou duas, porque aquilo também era, para aliciar aquilo era muito barato. Comprou duas antenas e pronto, e assinou o contrato, assinou aquilo tudo. E depois eu disse, e já não sei como é que foi, eu percebi-me que ela era professora, porque ela disse, eu estou a ouvir, estou dentro da carrinha, dirigia as ações e eles tinham um auriculário, muita da conversa dizia isto, aquilo, e pronto. Aquilo é como escrever um texto na altura, no próprio momento. E disse, vão lá a senhora e tal, e a senhora é professora, lembrem-lhe que a senhora é professora, portanto se calhar não deve autorizar isto. E a senhora disse, eu dou muito bem com os meus alunos, eles até vão... A senhora era uma pessoa com graça. Vão achar graça, isso é verdade, eu caí, não pensei, foi a primeira... Mas eu depois pensei, pois ela dá-se bem com os alunos este ano, mas depois há outros anos. E aquilo era uma coisa de gás, e é desagradável a senhora entrar numa sala de aulas e começar tudo. Cheira-me a gases. Foi logo o que eu imaginei que era muito provável que isso acontecesse. Era muito ainda provável. Hoje já nem se sabia porque era. E iam pensar outras coisas. Claro. Não é? E eu achei que se meio disse, não, isto vai concluir ali, portanto não se pode. Não vai para o ar. Para ter um momento bom num programa de televisão ia dar muitos momentos maus a uma pessoa. Ou seja, aquilo que o Guilherme está a dizer é que mais vale perder uma piada a perder um amigo. Acho que... Mais vale perder uma piada de perder um amigo conforme. Isso é assim, eu estou a ver um bocado lá à frente, não é?
Eu, se tiver que largar uma piada a coisas aberrantes da humanidade, eu largo-a. Pá, e se o meu amigo ficou ofendido, ele se calhar não devia de ser meu amigo. Ok. Se eu largar uma piada a um Hitler ou a algum fulano que anda aqui neste momento a querer transformar o país num país que castra pessoas, que arranca ovários, que faz não sei o quê, eu largo piada. E largo a piada tentando fazer a pior imagem possível Dele. de um fulano desses. Certo. Se algum amigo meu ficar indignado, eu digo-lhe, pá, desculpa lá, é um problema teu. Mas eu não tenho amigos que façam isso. Fica claro. Com essa Aliás, a sensibilidade. piada... Nenhum dos meus amigos faz isso. Agora, em relação àquilo que estavam a pensar, é mais vale perder uma piada do que uma pessoa perder alguns momentos bons na vida e que não são meus, não tenho o direito de os tirar. Eu, a maioria de alguns apanhados que vi na televisão, eu não os faria. Eu não fazia aquilo. Aliás, deixei de fazer. Eu não fazia aquilo. Eu não fazia... Eu vi com futebolistas que tentavam assaltá-los. Eu vi um futebolista, eu não percebo de futebol, mas sei que era um futebolista conhecido africano. Dizia, por favor, não me mates. Pedro Mantorras, sim. Exatamente, era esse o nome. Aquilo não se faz. Aquilo pura e simplesmente não se faz. Coitado. Era desumano, sem dúvida. É desumano, isso não, é desumano. Ora, a minha norma era, eu só faço, eu faço aquilo como se fizesse partidas aos meus amigos. Eu gosto de fazer partidas aos amigos. E não faço nenhuma coisa que eu reagisse e que ficasse ofendido. Guilherme, e por falar em partidas, nós temos aqui uma pequena partida para si também. À vontade. Pode-nos acompanhar, aceita esta partida que lhe vamos fazer. Aqui, né? Vamos lançar aqui um vídeo. Sim, e depois vamos pedir o seu comentário, está bem? Isso, força. Vamos lá, vamos a isto. Estou curioso. Quebra-gelo. Os Saloios são os mais sofisticados na área de Lisboa. Onde é que fica a região saloia, professor? Então fica aqui, precisamente. Então não sei, a minha preferida, eu devo dizer, eu gosto muito de Mafra, mas também não gosto menos de Malveira da Serra. E de Cascais? Cascais já não é tão saloio assim. Há muitos saloios, mas não tem os bons costumes dos saloios, tem outros. Que é um saloio? Eu sei, mas não lhe posso dizer. É fácil, é um parolo. Só num saloio, isso é que já é mais difícil. Um parolo, pergunto-me assim, não é? É alguém que não está de acordo com os cânones urbanos tradicionais, digamos assim, não é? Que não tenha um comportamento e uma forma de estar igual àquilo que é o normal. Guilherme, em relação a este vídeo, especialmente em relação ao comentário de Rui Rio, o que é que se lhe oferece dizer em resposta a este comentário? Já respondi várias vezes a esse comentário do Dr. Rui Rio. Acho que ele hoje já percebeu que não sabia o que era um saloio, e acho que, indiscutivelmente, o Alberto João Jardim foi muito mais inteligente do que ele, porque também não sabendo disse, eu sei, mas não lhe posso dizer e tal. E depois ouve-se ele dizer o que é um saloio. Perguntou ao lado, portanto tem assessores que lhe podem dizer bem as coisas. O Marcelo, o professor Marcelo, é o professor Marcelo. E ele disse a verdade, porque ele sabe o que é desta zona e sabe que Cascais, as tias de Cascais devem ficar incomodadas. Cascais é um concelho de saloio, vamos lá ver. É curioso. Cascais é um concelho de saloio. Há zonas muito finas de Cascais, como Birre ou Murches, que são saloios, completamente. Agora, há pessoas que foram para lá, transformaram aquilo num sítios muito bonitos e tal, mas aquilo, a origem são saloios. E aqueles que lá moram, que estão muito bem de vida, a maioria, que são descendentes de pessoas que ali estavam e que hoje estão muito bem de vida, porque eram enormes terrenos agrícolas que foram loteados e apareceram bairros, quer dizer, não é? Grandes vivendas e não sei o quê, e alguns moram lá, mas não sabem que os seus
avós, não é? Eram saloios, ou sabem, querem esquecer, eram saloios que vinham de carroça vender ao mercado a Cascais. Claro. Como hoje vão ainda, sem ser de carroça, vão de caminhonete, aqui de onde eu estou neste momento. Tenho aqui vizinhos que vão, cultivam, põem na caminhonete e vão vender ao mercado a Cascais. Portanto, isto é uma região saloia. E depois, o doutor Rui Rio, aquilo que eu me ofereço dizer ao doutor Rui Rio, é que ele percebe muito pouco de história. Ele sabe alemão, bem, e acho que é um bom gestor, portanto, eu tenho que achar que foi reeleito 2 vezes na Câmara do Porto. Isto não quer dizer nada, mas foi. Pode ser até um bom gestor e tal, mas de história eu percebo. Primeiro diz que em Portugal nunca houve fascismo, que é um disparate total, porque é evidente que houve. E não só houve, como até foi um ponto de apoio para que esse regime chegasse à Espanha, porque o fulano que era para ser o ditador, o caudilho, nem era o Franco, era um gajo que veio aqui tratar de assuntos a Cascais e levantou de avião de Cascais e aterrou uns metros depois e morreu, porque o avião despedaçou-se. Portanto, o Franco é a escolha número 2. E eu estava a ver se me lembrava o nome do fulano que caiu ali, o general. Não interessa também. Portanto, eles vinham aqui porquê? Porque aqui havia o apoio para poderem. E houve os viriatos, que eram os portugueses, que combatiam ao lado do Franco em Espanha, enviados por Salazar, etc. Então, houve fascismo, houve saudação assim do Salazar e dos outros todos. Havia o culto da personalidade, não venham cá com histórias, o cinto da mocidade portuguesa tinha um S de Salazar, tinha um S à frente de Salazar, houve tudo aquilo que houve, campos de concentração, o Tarrafal, mortos, presos, não sei, houve, ele não sabe, paciência, devia de estudar. Estamos aqui nós para o educar. Exatamente. Há mais uma data deles que acham. Ele vai ouvir isto, ele vai ouvir. Não, há mais gente, e até historiadores, que acham que não houve. Pronto, também há gente que acha que o homem não chegou à Lua. Exatamente. É um problema deles. A gente acredita em tudo. Que acham que não há Covid-19. Não é? Verdade. Eu soube há 2 horas que um amigo meu morreu com Covid-19. O Mário Bernardes, coitado. Fiquei aqui abandonado durante uma data de tempo. Aliás, tocou comigo quando eu tinha um grupo rock. Sim. Tinha 19 anos. Foi o baterista, foi hoje com Covid-19. Mas o pronto, espírito do homem e a máquina, não era? Estava eu aqui à procura do nome. Era exatamente isso. Mas olha, já agora aproveitamos para lhe endereçar os nossos sentimentos também, não é? Sinceros. Isso... Pronto, já foi. Já foi, não é? O que é que eu ia dizer? Ele esqueceu-se de outra coisa. É que os saloios já cá estavam, aqui nesta região, em 711, não é 1711, é em 711, quando os árabes chegaram à península. Já havia aqui gente, não é? E saloi vem do árabe, que quer dizer saloi, é homem do campo. Portanto, eles ficavam lá nos seus sítios e deixaram os homens do campo andar aqui, não se meteram com ninguém. Aliás, a gente sai daqui de casa, eu ando aqui um bocado por aqui abaixo, estou ali no museu, está cheio de coisas do tempo dos romanos aqui. Isto tudo eu cavo no quintal, apanho coisas de... Por acaso eu não cavo, faz mal à coluna. Faz mal às costas. Não tem que ser de outra maneira. Se eu cavasse no quintal, que é para não vir aqui já chamar Maldrabão, encontrava coisas assim antiguíssimas. Fósseis de búzios. Tornava-se arqueólogo, de certa forma. Depois, tornava, exatamente. Agora me peço uma loucura de agarrar numa enxada e abrir aí buracos. Eu tornava-me arqueólogo, porque tanto encontrava fósseis de búzios, que prova que isto aqui já foi água, como encontrava coisas romanas, que prova que isto já cá tinha gente antes dos outros aqui chegarem, vários povos e tal. Isto é uma mistura, são moçárabes. Mas o Guilherme... Não são parolos, como disse o Rui. Exatamente. O Guilherme está a tocar num ponto essencial. Exatamente. Que é o que é cultura. Eu recordo-me, por exemplo, de uma coisa que diz o António Lobo Antunes. Ele diz, cultura é fazer rissóis. Por exemplo. Porquê? O que é que eu acho que o escritor pretende dizer com isso? Ele quer dizer, de certa forma, que tudo é cultura. Nós temos a ideia de que existe uma cultura nobre, erudita, e que só essa é que é válida, não é?
eu revejo no Guilherme um defensor daquilo que é também uma cultura muito autêntica, genuína, original, da sua terra. Como é que se sente às vezes em haver esta promoção da cultura erudita em detrimento, não é, daquilo que é regional, quando vem este tipo de comentários do género do Rui Rio? Os comentários do Rui Rio não me incomodam muito porque vêm de políticos. E, portanto, ele amanhã pode dizer uma coisa completamente ao contrário. Pode mudar, não é? Não me incomoda. Agora, incomoda-me e é eleito. Portanto, como é eleito, a gente vota, depois não vota. Eu sou daqueles que votam onde me apetece. Não, eu acho que há eleições de 4 em 4 anos para a gente poder mudar se quiser. Não é como os gajos dizem, você é um cabeça no ar. Eu, desde o 25 de Abril, voto sempre do PS. Eu digo, sempre mesmo. Bem, então não é preciso haver eleições. A gente chega lá e escreve do que quer e não há mais. Não interessa quem é o candidato, não é? Não disse PS, como podia dizer PC ou PSD, outra coisa qualquer. Atenção. Portanto, eu voto segundo, vejo os programas, se as pessoas são confiáveis, engano-me, da última vez espalhei-me ao comprido, não foi para a presidência, foi nas últimas legislativas. Espalhei-me ao comprido, não é? Fui votar numa senhora que deu uma facada no partido, destruiu o partido e agora a receber um ordenado. E eu votei, foi numa Europa Verde, no humanismo, no não sei o quê. Eu por acaso estava a pensar noutra. Não, foi a senhora Joacine Catar. Joacine Catar, sim. Eu votei numa Europa Verde, votei numa Europa cada vez mais humanista, cada vez mais inclusiva de tudo. Votei num mundo diferente, não é? E depois sai-me uma senhora igualzinha às outras, que fez como as outras. Quase que me apetecia dizer que o Guilherme votou. O Guilherme votou numa Europa Saloia. Exatamente, olha, não lembrar dessa. Mas tu sabes. Vocês... é isso. Fizesse o que se faz aqui, que é. As pessoas vêm de fora, fica cá tudo e tal. Agora ao Covid não se faz convívios, não é? Eu tenho ali um telheiro de vez em quando. Vem a malta toda e tal, não sei o quê. E há aqui vizinhos que fazem o mesmo, não é? A gente aqui às vezes está a olhar e tal, depois está um mais calado e digo, aquele gajo não fala. Ele ainda percebe mal português, é ucraniano. Já está ali também, ou romeno, ou coisa assim. Está ali, vem com as pessoas. Não, há integração das pessoas. É por aí mesmo que eu queria pegar nesta diferença cultural. Há algo neste espaço rural, não é? Temos alguns costumes que são muito tradicionais. Nós também podemos dizer somos de uma aldeia, não é? Também sabemos, identificamos bem, por exemplo, um exemplo clássico, aliás, e para dar aqui algum enquadramento, nós estamos a falar desta questão de ser Saloio, precisamente porque o Guilherme é fundador da Saloia TV, uma TV que vai muito ao encontro de mostrar às pessoas os costumes e algo rural e até às vezes o repentismo das pessoas na feira, que eu já vi os seus vídeos muito, muito engraçados. E há aqui uma coisa no espaço rural que é muito típica, que é tratar as pessoas por ti. O ti Manel, ti Maria. Sim. Eu sou o ti Guilherme. O ti Guilherme. Guilherme sou eu. Basta um gajo ter assim. Está aqui o ti Joel. O ti Joel ainda não tem idade para ser ti. Não, aí aos 40 e tal já me chamava o ti Guilherme e tal, aqui os vizinhos, o ti Guilherme. Mas eu acho que esta palavra devia ser mesmo adotada, mesmo incluída. Não, ou seja, não é tio, é ti. É ti. Já está em ti, exato. Não, para mim, um ti é uma pessoa que não é da família. O ti é mais... fica. É uma coisa que fica. Não... O tio é mais de Cascais. É de Cascais. Joel, tu ias dizer qualquer coisa sobre o ti? Não, o ti para mim é uma pessoa, ou seja, não é da tua família, é uma pessoa idosa por quem nutres algum carinho, mas que não é da tua família. E eu acho que devia ser adotada, o ti mesmo devia fazer parte do nosso vocabulário. Eu acho que vai ser um dia. Será? Será que vamos ser ti Joel e ti Tiago? Por exemplo? Estive a ler ali um artigo, acho que era no Observador, não me lembro o nome de quem escreveu aquilo, que vaticina. O gajo vaticina, que é uma coisa do caneco, que o português vai acabar. Epá! A nota vai toda a falar inglês e tal. Alright.
que é só de dizer que o português é a língua mais falada do hemisfério sul. Sim, exatamente. Só se pode dizer isso. Mas Agora, isto é culpa da... Vocês conhecem pessoas, eu conheço uma ou outra pessoa assim. Sabes que, deixa-me só dizer isto. É preciso dizer isto. Sabem o que é que eu tenho para responder a essas pessoas? Take it easy. Take it ok? Eu sei. Eu vi isso. Continua. Olha, era mesmo isso que eu ia dizer. O Jorge Jesus é uma dessas pessoas. Há pessoas que estão a falar português normal e do nada incluem uma palavra inglesa, percebes? Tipo, come on. Eu não sei se é para parecer chique, não percebo qual é a ideia. Alguns é para parecer chique, mas esse é quando é citações, até põe em francês também e tal. E tal. Mas esses não, é uma coisa, é um fenómeno muito bairrista da zona de Lisboa. Havia um boneco muito bonito feito pelo Henrique Viana, que era um gajo castiço ali um misto entre Alcântara e Alto Pino, ou coisa assim de Lisboa, um reguila. E ele também dizia, vá, pá, tem guirese, pá, tem guirese, pá, tu tem guirese, pá. Tem guirese é bom. E aquilo, o Jorge Jesus eu acho-lhe graça. Eu tenho admiração por ele. Eu não ligo nenhuma a futebol, portanto nem sequer sei dizer se jogaram bem ou mal. E nem vejo, portanto não, mas eu tenho admiração por ele. Ele é um homem da Amadora. É um saloio. Os saloios também têm essa... Sim, a Amadora chamava-se a Porcalhota. Que era o nome Era. E era que como é que ele se chama? O Fernando Peça. O primeiro aeroporto em Lisboa era na Amadora. E depois aquilo era na Amadora, mas ainda se chamava, acho eu, Porcalhota. Eu sei que ele tinha uma coisa muito engraçada que dizia, não, o aeroporto mudou de sítio que era desagradável, são os passageiros, vamos aterrar em Lisboa, bem-vindos à Porcalhota. Ele dizia assim coisas do Arco da Velha. Mas, portanto, ele é um homem dali, não é? E dá a ideia que não quer ser mais do que isso. Quer ser bom lá na profissão dele e naquelas coisas. Mas de resto é aquilo. E não se é genuíno. Exatamente, é essa a palavra. E eu tenho admiração por ele. Eu tenho admiração por ele. Tenho admiração pelas pessoas que conseguem... porque é difícil. Acho que aquilo é um mundo difícil. Já agora, Guilherme, o que é um 4-4-2 losango? Não me estou a armar como os outros a dizer coisas em inglês no meio. Não, eu não sei mesmo. Não faço a mínima ideia. E não há problema nenhum nisso. Exatamente. Não sei. Eu sei que eles dizem 4-4-2 e não sei o que e tal, mas não. Guilherme, eu vou aproveitar para introduzir aqui um segmento também típico do nosso programa. Vamos lançar aqui um WhatsApp, ou seja, a participação de um dos nossos ouvintes que tem alguma coisa para si especialmente. Vamos ouvir? Eu estou a ouvir. Vamos lá então. Olá, a minha mãe diz que você é um maluco do riso. Porquê? Então, Guilherme. A tua mãe não diz mentiras, pá. Porque é verdade. Como é que é chegar até às crianças, já viu? Ainda é ser lembrado por este trabalho. Havia um brasileiro chamado Renato Aragão, com quem eu gravei um sketch uma vez. E ele era uma pessoa, acho que já faleceu, era uma pessoa muito conhecida no Brasil. Era um grupo chamado Trapalhões. Sim, perfeitamente. E era muito conhecido no Brasil. Ele uma vez esteve cá e eu gravei um sketch com ele. E conversámos um bocadinho. E eu achava aquilo não era bem mais maluco do riso, era um bocado... E ele dizia, não, eu faço tudo infantil. Depois os adultos gostam. E eu fiquei assim... Pronto, ele não tinha mais objetivos que isso. E então dizia assim, a minha bitola são as crianças. Eu posso dizer esta palavra e não é mal para as crianças, então eu digo. Se for, já não digo. Portanto, ele trabalhava pondo a bitola nas crianças. Ok. Mas é assim que eu agrado
aos adultos. Isto eu aprendi com ele. Pode parecer à primeira vista, o gajo está a dizer que o público é tudo uma cambada de infantis e tal. Não é isso, porque as crianças não são seres menores, são crianças, são seres como os outros e pensam, e são seres muito mais espontâneos, não é? Verdadeiros, não é? Ele era mais velho que eu, portanto, e aí isso é bom quando se aprende com a idade. E há ali uma aprendizagem que o homem teve e que me soube transmitir só nesta frase: eu faço tudo para crianças e depois os adultos gostam. Tentei aprender isso. Depois os adultos apreciam ou não. Mas dá-me essa ideia, por acaso, que as pessoas ficam sempre constantemente surpreendidas com as crianças quando têm uma ideia ou quando dizem algo, mas se calhar porque também desvalorizam o que elas são, não é? Não será por aí? Claro, a criança, se não gostar, levanta-se e vai-se embora. Sim, é genuíno a esse ponto, não é? Pois. Eu agora queria mostrar aqui um bocadinho ao Guilherme que nós estudámos a vida dele ao pormenor. Sabemos o tamanho do pé, tudo. Mas ias dizer de outra coisa, de repente disseste o tamanho do pé e eu, Estava mais que eu não sei, já nunca nem me lembro que número calço, mas pronto. Ok. Mas isto para dizer o quê? Isto com o devido respeito, e passo já a explicar porquê, mas eu acho que o Guilherme é um Kama Sutra humano, ok? Porquê? Isto porquê? Porque já esteve em várias posições. Eu vou tentar dizer, pelo menos as que eu consegui recolher. Então, o Guilherme já foi mecanógrafo, não é? Acho que é algo que depois levou aos computadores mais tarde. Sim. Formou uma banda de música, que falámos há bocadinho, que era o Espírito, o Homem e a Máquina. Já foi funcionário da limpeza, já fez manutenção de elevadores, já trabalhou nas obras durante um tempo, já foi pintor, já trabalhou em informática há alguns anos também, teve uma dupla de palhaços, não no sentido negativo como eu e o Tiago, que somos dois palhaços, não é? Já foi produtor de vídeo, ator e, agora mais recentemente, escritor. O que eu lhe queria perguntar é, Guilherme, qual é a posição que gosta mais? Autor. A sério, é mais recente, é curioso. Não, porque eu escrevia o que fazia desde o tempo de criança. Eu estava a pensar em autor mais no sentido... Eu não interpretava textos de outros. Portanto, eu sempre era ator, mas era autor. Mesmo nos Malucos do Riso, que eram andotas, ia buscar as andotas, mas depois adaptava-as a pequenas histórias e reduzia-as a decores, a oficina, os alentejanos, a mercearia, isto, aquilo. Portanto, agora, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O que eu mais gosto é de ser autor. Aliás, estou a acabar... Neste momento estou a fazer uma coisa que não devia ter feito, é que estou a escrever 2 livros ao mesmo tempo. Eu estava, e a meio de um, apareceu uma ideia de outro. A mão direita escreve um livro e a mão esquerda escreve exatamente. Há um parado e o outro vai, e depois o outro vão assim. Então o primeiro editado foi... Os tempos passam na altura da pandemia. O Grande Amor da Minha Morte, não é? Foi Esse já foi editado. Exatamente. Quer-nos revelar um título, pelo menos desses dois, Guilherme? Ainda não sabe. Não, digo, já tenho título dos dois. Um é o ensaio sobre a estupidez. Ok. Não sabíamos que íamos ser objeto da sua análise, Guilherme, mas obrigado pela homenagem. Não é isso. Já há o ensaio sobre a lucidez, não é? Do Saramago. Exatamente, existe. E eu resolvi fazer o ensaio sobre a estupidez e tive esta ideia 8 dias antes das últimas eleições para a presidência. Lembram-se? Já estou a ver onde é que vem a ideia. Foi se inscrever para o voto antecipado. Ou seja, você não teve um chega de ideias, não é? Filas enormes de malta. Foi uma estupidez, porque se tivesse ido no próprio dia não tinham filas tão grandes. E toda a gente se inscreveu no voto antecipado, toda a gente não, mas a grande maioria foi dizer, depois está lá, eu vou hoje e não tenho ninguém, não é? Por causa da pandemia. Portanto, e aquilo apareceu-me cá, começou uma ideia, e os primeiros, e depois aquela história do outro apresentar um casal de ciganos em Bragança e depois no dia a seguir o homem dizer, eu nem sequer sou cigano e tal, e a senhora dizer que não sabia bem se era cigana e que nem sabiam que estavam a falar para a televisão. Se dependia do cachê. E depois ter levado uma pedra em Setúbal e no outro dia a pedra era uma coisa de pastilhas de chicletes.
não era? Chiclete e tal. E aqui o junto começou a gerar uma ideia e já vou a um quarto do livro, digamos. E há que dizer que isto parece ficção, o que o Guilherme está a dizer, mas é a realidade que vivemos. Não, é completa realidade. E, por exemplo, em Bragança, o produtor da cena foi incompetente. Portanto, fez um mau casting e os atores não gostaram do papel ou do cachê, não sei, e depois resolveram destruir a própria cena. Em Setúbal, o produtor foi mais competente, nenhum dos atores destruiu a cena, mas o cenógrafo foi incompetente, porque ninguém pode, em cenografia, pôr uma caixa de chicletes para fazer de pedra da calçada, porque a malta olha e vê, não é um gajo, olha o Tino de Ramos a fazer calçada com caixa de chiclete. Não dava, não é? Não dava. Nós somos um país pequenino, isto foi o assassinato do Kennedy, mas em Portugal, não é? Basicamente. Exatamente, é isso, foi. Em vez de ser com um sniper, foi com um chiclete tight. Com chiclete. Ou uma coisa assim parecida. Pronto. E é fazer das pessoas parvas, portanto. E é sempre uma estupidez fazer das pessoas parvas ou dizer mentiras daquele calibre, porque elas vêm sempre a saber. Pronto, ok. Como este tipo de campanha é falem em mim que eu quero ser conhecido, deu 500 mil votos. E esses 500 mil votos deram uma ideia definitiva para estar a escrever isto, que depois tem um final e tem mais histórias pelo meio. Aliás, posso dizer que passa até pelo Festival de Vilar de Formoso. Vilar de Mouros. Vilar de Mouros, ok. É Vilar Formoso, não é que fui buscar isto. Estava na fronteira. Mas na primeira edição de 1971. Portanto, aquilo depois volta atrás e anda ali, mas que é para estes senhores que andam aí saberem de onde é que vêm. Okay. Eles não sabem, coitadinho. Claro. E pronto, outros sabem. Pronto, esse é um é o ensaio sobre a estupidez. E o outro, também passado durante a pandemia, chama-se Um PID com Alzheimer. Pronto. Ok. É a história. Esse pelo título dá para chegar mais ou menos a uma conclusão, não? É o que é que se trata? É um PID que tem Alzheimer e, portanto, de repente passa a viver há 50 anos antes, mas está confinado em casa. E depois tem uma história. É narrado pelo meu cão. Portanto, chama-se Um PID com Alzheimer e cão na pandemia. É o Gaspar, não é o seu cão? O Gaspar é que conta a história. O Gaspar, contador de histórias. Além de ter a história do PID que tem Alzheimer e que pensa que está outra vez naquela época e não está, portanto quer fazer às pessoas o que fez antes e não pode, é a maneira como o cão reage a ver os humanos confinados. Portanto, o livro começa por dizer, eles dizem que quando isto acabar vai ser tudo diferente, mas eu conheço bem os humanos, assim que se verem o livro disto, volta tudo exatamente ou que era ou ainda pior. Tem essa ideia também, tem essa ideia. Não é o que vai acontecer. O Gaspar é um narrador visionário. Não é. Isto eu lembro-me, há uma atriz brasileira, a idade faz muito bem às pessoas, algumas, outras faz muito mal, mas que é Fernanda Montenegro, creio eu, que já alertou para o seguinte, que é, a seguir à pandemia de 1918, à gripe espanhola, não é? Vieram os anos 20, que foram os anos loucos. Os anos 20 ficaram como os anos loucos. Espero que quando acabar isto, diz ela, não venham os anos loucos, outra vez nesta década de 20. Porque a seguir aos anos loucos veio o Mussolini, veio o Hitler, e veio aquela atrapalhada toda, veio o Salazar, veio o Franco, veio tudo a seguir aos anos loucos. Portanto, estes já estão-se a pôr em fila. Portanto, isto acaba, vem a loucura outra vez de dizerem que o futuro disto é o turismo, como se o turismo pode ser bom para uma economia, mas quer dizer, o Timafra. Uma vez falei aqui com o Timafra sobre turismo. E ele dizia assim, turismo, Guilherme, os turistas são como os pombos. Como os pombos, sim, a gente vai lá dar um tiro, eles fazem todos durante 2 dias, não aparecem cá mais. Depois um dia há um gajo que dá um tiro em Lisboa, vai-se tudo embora. Eu pensei não contem com isso para viver, era o que ele dizia, não contem com isso para viver. Pensei que o Timafra ia dizer que são como os pombos que cagam nas estátuas. Não, foi. Bom, e a pegada ecológica que também era apropriado. É que não é um pombo,
É um chumbo. Exatamente, é um jume de pombos. Eu adoro estes adágios populares. É isto que a Saloia TV também tem de original. Trazermos este repentismo, estes adágios populares, esta forma genuína de interpretar o mundo. Agora passou a ter menos, mas pronto, a gente tem muito material gravado que vamos pondo para recordar, mas agora temos menos, ainda por cima eu não saio de casa, não como. Cai mais, aqui perto há um senhor que é fabuloso, mas eu, em São João das Lampas, ainda ontem, esse é mais, acho que tem 88 ou 89 anos, ainda ontem eu vi passar de bicicleta. Portanto, esse é um as. Deixa-me dizer que depois disto vai ter aqui bom material, se quiser usar para a Saloia TV, esteja à vontade. Exato, aí estamos nós a pescar o olho. Não, vou para cá coisas quando quiserem. Isto é livre, que ponham aí o... Guilherme, passamos agora a mais um segmento do nosso programa. Nós introduzimos nesta terceira temporada um segmento no qual promovemos algo local, olha, um bocadinho à imagem do que faz a Saloia TV. Então decidimos passar aqui uma música de uma banda que é daqui da nossa zona, da região de Castelo Paiva, Santa Maria da Feira, tem membros de vários destes locais. É uma banda... Tem um amigo em Santa Maria da Feira que é o Walter. Um abraço para o Walter. Não é, ele não está nesta banda, mas poderia estar, e quem sabe será... Não, já é mais velho. É uma banda de jazz. Constrói cortes de ténis e coisas. Então eu vou convidar os nossos ouvintes a ouvir esta banda e... Como é que se chama, Tiago? Mosquito Virtual, e a música chama-se Abacate. Vamos a isto. Abacate.
Agora é aquela parte em que o Guilherme diz assim: ei, apaga na música, pá! Espeta. Quem são esses gajos? Gostou, Guilherme? Pá, gostei e digo mais, e ouvi um mosquito. Ele estava lá a passar. Mas parabéns à banda Mosquito Virtual. Exatamente. É uma banda da qual gostamos e que esperemos que continue a produzir coisas assim. Meus amigos, já falamos um bocadinho de Apanhados, já falamos um bocadinho de Saloia TV, já falamos também dos Malucos do Riso, mas há uma coisa que eu ainda não tenho clara, que é como é que é o Guilherme Leite à procura do sonho. Ou seja, o Joel já falou aqui um bocadinho do seu percurso, tanto na informática, como pintor, como trabalhando nas obras. Como é que chegou até aos Apanhados? Como é que o senhor Joaquim Letria o descobriu? Eu fui pintor, mas era de paredes. Exato. Não foi um Da Vinci, não é? Eu por acaso estava mesmo a pensar pintor de paredes. Pronto. Não é o Picasso. Não, foi de paredes. Certo. Isto agora faz-me lembrar aquelas pessoas que dizem: eu sou modelo. E perguntas: que bom. E ele: não, mas trabalho nas caixas de supermercado. Exatamente. Foi nas paredes. Mas então como é que foi descoberto penso que foi o Joaquim Letria, não é? O homem que se calhar... Não? Não foi. Então vamos lá a essa correção. Isso é assim... eu fui à procura das coisas, não fiquei sentado. Fui à procura das coisas. E um dia, eu fui fundador de uma rádio. Já tinha os espetáculos infantis e para aumentar a informática eu desenvolvia atividade com a dupla de palhaços não tradicionais e fazíamos espetáculos para o país inteiro, com texto, não era palhaços que tal na cara e vai não sei o que, era um texto, contávamos histórias, etc. E fui fundador de uma rádio que é a Rádio Marginal, ali na zona de Carcavelos, Cascais, Oeiras. Ainda existe? Penso eu, não existe? Ou não? Existe, sim. Não? Isto foi dito com pesar. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque uma coisa foi correr atrás dos sonhos, outra coisa foi depois aparecer uns fulanos que tomaram conta daquilo tudo e tal. Mas pronto, isso é uma fase da minha vida que já passou. Sejam muito felizes. Sabe, eu aqui abro um parênteses para contar uma história que é verdadeira e que não tem nada a ver com isto. Não misturem, que é para não me lixarem. Não tem nada a ver com isto. Só me lembrei dela agora. Aconteceu, foi ocasional. Ocasional. Eu sou amigo do Moraes. O Moraes é o cangalheiro aqui de São João das Rampas. O homem que tem a funerária. Dá sempre jeito ter um cangalheiro como o amigo. Exatamente. Mas fui muito dele. Vem cá à casa aos petiscos, encontramos, etc. E é uma pessoa, é um dos grandes mecenas do Conselho de Sintra. Quando é preciso instrumentos para bandas, para isto, para aquilo, o homem que está sempre aberto a colaborar e a contribuir, etc. E eu sou amigo dele. E uma vez estávamos aqui quando é a Sexta-feira Santa do Mexilhão, que é típico dos Salões, faço sempre aqui uma grande petiscada. O ano passado não houve e este ano também não vai poder haver. Mas pronto, e estava ali e resolvi da brincadeira, dei-lhe uma lista. Olha, tens aí 10 nomes, estes funerais pago eu, hein? Senta lá que estes pago eu. E ele começa a ver, mas está tudo vivo. Isso é um problema teu. Trata disso agora? Trata disso e eu pago. Agora, daqui a 8 dias, já não pago. Se for agora,
Eu pago. Eu só me lembrei disto por acaso, agora, no meio da... Estávamos a falar de quê? Que é para eu fingir que não me lembro. De rádio. Da rádio. Agora eu... Nada relacionado, não é? Nada absolutamente Não estava nada relacionado. Eu fazia parte de uma rádio, e onde estava, agora vou falar de pessoas que gosto, onde estavam pessoas como o Rogério Borges, que era na altura assistente de realização na RTP, e hoje já está reformado, creio eu, da RTP, e acabou... É um dos homens que melhor realizava futebol, porque ele sabia daquilo, de futebol. Então, e era realizador do telejornal, e estavam outros que também acabaram em realizadores e tal, só que tudo em Malta Nova ainda, né? Estava lá tudo. E foram, a RTP ia fazer um programa de apanhados. E esse Rogério Borges é que disse, pá, lá na rádio está um gajo que passa a vida a pregar partidas à malta. Okay. Esse gajo é que era bom para aquilo e tal. E então foi assim que eu comecei. Foi porque ele se lembrou que eu era bom para pregar partidas. Na televisão foi assim que eu comecei. E depois só tive um problema para resolver. É porque eu nunca tinha visto apanhados. Quando deu os programas do Aquilo Traía no Canal 2, eu não apanhava o Canal 2. Havia muita gente em Portugal que não apanhava o Canal 2. Agora, eu era por um motivo especial. Eu não apanhava porque acho que é preciso mesmo um aparelho de televisão para ver aquilo. E eu não tinha. Não tinha. Não tinha televisão, eu não ligava. Para ter vindo à televisão, para que é que eu havia de querer uma televisão em casa? E na altura vivia sozinho. Também pouco parava em casa, eu não tinha televisão. Portanto, quando aquilo deu, a primeira vez que deu apanhados, eu não vi nenhum. Isto é quase como um grande escritor nunca ter lido um livro. É verdade. Não, mas eu nunca tinha visto. Mas não é que tu disse logo, faça sim senhor e tal. Depois fui para o que é aquilo? E eles lá me explicaram. E a modéstia à parte, ainda hoje me lembro da primeira vez que fiz aquilo. E aquilo correu muito bem. Correu muito bem por um motivo muito simples, porque me deu um grande gozo fazer. E as pessoas, no fim, quando percebiam o que era aquilo, ficavam todas tão divertidas. Então, que eu achei, isto é uma maravilha fazer isto, que as pessoas estão zangadas ao limite e depois a seguir estão aos abraços todas, a dizer, que é o que é bom das pessoas, não é? Eu achei aquilo uma coisa fenomenal. E depois fiz várias vezes, sempre que houve séries de apanhados convidavam, até que eu comecei a querer fazer um programa de apanhados com rábulas que tivessem a ver com Portugal. E a RTP soube disso e foi... Eu, na altura, depois já estava na SIC, já estava a fazer os malucos, já estava a fazer isso tudo. E passei para a RTP porque na SIC não acharam que não valia a pena. E a RTP achou e eu passei para a RTP e fiz uma coisa... Foi onde apareceu o Timafra, os cromos de Portugal, que eram apanhados que tivessem a ver connosco, com coisas verdadeiras. E na bocado pus na Saleia TV um bocadinho de um apanhado que era o Timafra ia comprar um jornal e depois dizia, mas esta notícia está mal, faça-me aí, faz favor, um jornal que diga que não devia. No quiosque, não é? Não, eu faço, não é você que faz, então não é que isso faz. Então isto são os jornalistas é que fazem. Então e você vende uma coisa que não sabe o que é que está a vender? São do Arco da Velha. E sobre um jogador de futebol que era o Cadete, notícia. Isso eu lembro-me porque depois fomos ao estádio do Benfica, o Timafra, falar com o Cadete e aquilo tudo, e ele foi uma pessoa bastante simpática. Cadete foi um jogador que acho que brilhou na Escócia. No Celtic, penso eu, Celtic de Glasgow. Sim, eu lembro-me que a história era porque ele vinha de lá para cá e o Mafra dizia que ele não ia para o Benfica, que era não sei, mas já não me lembro o que era. Era uma história, já não me lembro o motivo mesmo daquilo, mas sei que na altura me lembrei porque era uma notícia, isso veio no jornal. Se eu não percebo de futebol para ter chegado àquela notícia, é porque isso abriu telejornais ou veio nos jornais todos e não sei o quê. Eu lembrei-me de fazer tudo sempre rábulas tivessem a ver connosco. Eu lembro, por exemplo, eu tenho uma casa ali no litoral alentejano e quando ia para lá, aquilo teve mais de um ano que a estrada principal entre Sines e Cercal do Alentejo era uma coisa para fazer motocross. A estrada estava uma coisa que não andava. O empreiteiro fez obras e depois fugiu, não acabou as obras. Era uma coisa.
E eu cada vez que lá ia diziam, tu tens que dizer lá na televisão que isto está assim e tal. E eu, assim que me encomendaram aquele programa, eu disse, vou já dizer ali. Pensei, já. Fomos lá com uma equipa, com um tribunal, com não sei o quê, e eram requisitadas as pessoas para trabalhar 2 horas cada um para acabar aquilo. Claro, deu discussão, mas eram rabas que tinham tudo a ver, algumas com lendas, portanto, eu tentei tentei, acho que a coisa resultou. Já agora, Sr. Guilherme, a rua para a minha casa está um bocado esburacada, depois eu mando uma mensagem com a morada. Guilherme, e nós não podíamos deixar passar esta oportunidade de ter connosco uma pessoa com o seu talento. Qual? Sobretudo em rábulas humorísticas. Exatamente. E temos aqui um pequeno desafio preparado para si, para o final do nosso programa. Aceita o nosso desafio? Aceito. Não sei se me vou sair bem. Agora aceitar, eu aceito. Sei bem, sai de certeza. O Guilherme diz que aceita ainda antes de nós propormos. Sim, senhor. Não há problema. Eu gostava que a minha namorada fosse assim também. Continua a sonhar, Joel. Se calhar é melhor não ser. Se calhar é melhor, é verdade. Às vezes é preciso levar para trás também. Então vamos lá para aqui o genérico do desafio final. Vamos a isto. Ok, tudo preparado para o desafio final. Connosco Guilherme Leite. Hoje, Joel, o que é que vamos fazer? Então, eu proponho, já que o Guilherme sei que é um homem que adora contar anedotas, eu proponho um pequeno desafio que depois deixemos ao critério de quem nos ouve decidir quem é que saiu melhor, que é cada um de nós contar uma anedota, simplesmente. O que é que vocês acham? Vamos lá, é isso? Guilherme, tudo ok? Pode ser. Então o quê? Começo eu, depois o Tiago e para finalizar o Guilherme. Para acabar com chave de ouro. Para acabar com a chave de ouro, exatamente. Okay. Então, a minha anedota. Ok. Eu aqui há uns tempos fui convidado para uma festa, antes do Covid, não é? Porque agora não é agora não se pode. Claro. Mas fui convidado para uma festa em casa de um amigo. Epá, muito fixe, comida da boa, bebida da boa. Comi tanto e bebi tanto que aquilo deu-me uma volta aqui ao estômago. Fiquei super aflito. Então, corrida para a casa de banho. Chego à casa de banho, apanho fila na casa de banho. Uma fila maior do que um concerto de José Cid, estás a perceber? E eu, o que é que eu faço agora? Então começo a pensar, lembro-me que o meu amigo tem um jardim. Eu, maravilha. Chego ao jardim, baixo a calça, baixo o boxerzinho e, olha, liberto os presos políticos todos, liberto tudo o que tem lá dentro, tudo. Okay. Tudo. E então, epá, que alívio, sabes? Aquela sensação que tu ficas, uou, que bom. Pá, acabei. Limpei, puxo o boxer, puxo a calça e penso, bem, agora quero observar a obra que eu fiz. Olho para trás e nem pinta de cocó, nada, não vejo nada. E eu, o que é que aconteceu aqui? Onde é que foi parar o cocó? E então fui para casa, fiquei abalado, fui para casa a pensar naquilo, onde é que foi parar o meu cocó? Epá, no dia a seguir acordei e desloquei-me logo para casa do meu colega porque tinha que ter isto limpo. Toquei à campainha, puim, puim, ele veio cá fora. E eu, olha, posso procurar o meu telemóvel no teu jardim? Acho que o perdi. E eu, podes, meu. Esta festa foi uma grande loucura. Pá, é preservativos pelo chão, copos em todo lado. Imagina tu que até me cagaram em cima da tartaruga. Epá. Ok. É isto que eu tenho para vos apresentar. Epá, é bom. Não sei como é que eu vou dar seguimento a isto. Venho o pano atrás de mim agora. Mas vou tentar. Agora, Tiago Gonçalves, que tivemos aqui um pequeno pormenor que o computador está a ficar sem bateria. Qual pormenor? Qual que é? Isto é televisão em movimento ou quase isso? O Tiago está agora a introduzir o carregador. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou contar uma piada miserável, porque eu sou miserável nestas coisas, não tenho absolutamente talento nenhum. Não digas isso. Não, então, estou a baixar a fasquia para depois surpreender. O que é que acontece? O frango foi acompanhado de um advogado à prisão. Pois é. Sabem porquê? Não estou a ver. Guilherme. O frango? O frango foi acompanhado do advogado à prisão. Porquê? Faço ideia. Ia soltar a franga. Vamos só 5 segundos de silêncio em memória desta.
Está boa, está boa. Está bem. Epá, E agora sim, alguém. não, agora não. Eu digno. agora, em vez de contar uma anedota, conto uma história. Então vamos a isso. Nada nessa da tartaruga, não é? Do gajo que foi ao quintal, ao jardim. Vou contar uma história, mas não é anedota, é verdadeira. Ok. Contada com o Timafra. Isto é eu depois, se quiserem, conto a anedota no fim. Mas esta história é com o Timafra. Nós andávamos a fazer a tal série Cromos Portugal pelo país inteiro. E uma vez, na zona do Algarve, ficámos no Hotel Monte Choro. A equipe toda eram duas carrinhas. E 9 da manhã é 9 da manhã, não é 9h05, é 9 da manhã. Portanto, às 9 da manhã, as duas carrinhas saem, portanto, uma leva as coisas que é preciso, não sei o quê, e a outra vai mais afastada, tem vidros, não sei, porque grava-se lá de dentro. Na altura era uma que até era uma carrinha da Delta Cafés, que foi emprestada pelo dono da Delta, pelo Naveiro, e que é o maior disfarce que há para andar no país inteiro, porque as pessoas veem uma carrinha da Delta e não desconfiam, porque esse café vende no país inteiro. De maneira, pensámos nisso, é para uma carrinha da Delta que era. E ele emprestou, andámos uns meses com ela e tal. Depois é que ia da Delta atrás e não sei o que mais, punha-se no sítio certo, eu dizia, pode avançar, aquilo andava e tal. Ninguém desconfiava da Delta. 9 da manhã, é 9 da manhã para sair, para começar a trabalhar. O Timafra às 7 da manhã já estava em pé, normalmente, não é? A gente quando ia para tomar o pequeno almoço já ele andava, não sei. E naquele dia, 9 da manhã, estava tudo dentro das carrinhas, só estava o Mafra. E eu, então, mas o Timafra, vão lá acima ao quarto, para o homem não estar aqui, deu-lhe alguma coisa, que o homem às 9 da manhã para ele é meio-dia já. E olho, e veio o Timafra lá do meio do jardim, atrás nos arbustos do Hotel de Monte Choro, e à porta do hotel, ali de Monte Choro, eu digo, Timafra, então! E respondeu, Guilherme, o que é que quer? Fui cagar! Eu adoro isto. É genuíno, não é? O homem. É genuíno. Se ele estava cá fora, agora subiram lá acima. Muito bom. Isto não é má nota, isto é verdade. É real. Pá, tudo dentro das carrinhas. Grande senhor. A ver, só estava a coisa. Grande Timafra. Merece mesmo o nome da rua, Guilherme. Merece, sem dúvida. Não só por isso. Não é? Isto foi verdade. Mas pronto, então uma anedota, não é? Eu agora até propunha, Guilherme, desculpe interromper. Posso contar uma anedota de trás para a frente? Claro, exatamente. Então começa-se a rir. Eu até ia propor. Você não. Eu ia propor a piada mais rápida do mundo, que eu acho que você domina. É essa? Pode ser esta. A nota atrás para a frente, está bem. Então começas a rir. Esta é boa. E resultou. Gostei. E resultou. Fica arrumadinho, está ali. Muito bem. Pronto, está bem. Guilherme, queremos mais uma vez, e para fechar o nosso programa, agradecer a sua simpatia, a sua cortesia, o seu tempo por estar aqui connosco. E para os nossos ouvintes, vamos deixar um caloroso beijinho e um abraço. Ok, também eu. Até outro dia.